estar com vocês aqui no meu canal do YouTube, Silvestre Falcão, e eu tenho uma grande alegria de estar aqui hoje com o psicólogo da nossa instituição, o PCJ, que é o Alessandro Lima, e é um psicólogo que ele trabalha aqui no PCJ com terapias de grupo, terapias individuais, e aqui dentro da instituição ele recebe formação para cada vez mais ficar um profissional mais competente, né, Alessandro? Melhorado, evoluído, né? É isso aí. Você tem uma pergunta para nos fazer hoje, que é o tema, inclusive, do nosso vídeo, que eu achei muito interessante para a gente compartilhar com quem está nos assistindo. Qual é a pergunta? Então, Silvestre, eu gostaria de saber, eu vejo aqui dentro da nossa instituição, alguns residentes que chegam, né, alguns chegam para reabilitar, chegam com a proposta de reabilitação, outros chegam com a proposta de habilitação. Como que é isso? É uma pergunta muito interessante, pertinente, importante, e é muito necessário compreendermos bem a diferença entre habilitar e reabilitar. Quando se trata de processo terapêutico de recuperação na dependência química, em relação à dependência química, tá? É fundamental o processo de mudança. Mudança é sinônimo de mudança, recuperação é sinônimo de mudança. Então, o indivíduo, quando ele não vem com a sua doença tiracolo. Ele não vem com uma bolsinha, dentro da bolsa está a sua doença e a gente vai trabalhar a doença. Não. Né? Nós vamos trabalhar o indivíduo no todo. Então, o processo de recuperação, não digo nem tratamento, o processo de recuperação ele é holístico, ele considera o todo. Ele é um processo gestáltico, onde o indivíduo ele precisa trabalhar diversas áreas da sua vida. Por quê? Porque a doença da dependência química é uma doença multifatorial. Ela tem diversos fatores que foram atingidos nas diversas dimensões do indivíduo. Bem, esse indivíduo, quando ele entra num processo de recuperação dentro de uma instituição, ele vai ter questões desse todo dele, enquanto ser humano, enquanto sujeito na história, né? Na própria história, no mundo. Ele tem diversas áreas que foram comprometidas com a doença da dependência química, que foram desorganizadas, desarmonizadas, desequilibradas, destruídas, é um monte de né? Então, exatamente, esse indivíduo, com essas áreas atingidas, né, ele vai sofrer as consequências a nível social. Bem, nessas áreas, diversos elementos, em algumas dessas áreas, ele tinha anteriormente ao uso e abuso de drogas, antes de adquirir a doença, ele tinha certas habilidades em várias dessas áreas da vida dele. E essas habilidades, ou ele perdeu, ou ficaram muito pressionadas, limitadas pela doença que atingiu ele, né? Elas ficaram como que encarceradas, né? E aí elas foram atingidas. Então, as certas habilidades que eles tinham antes dos abusos de adquirir a doença, ficaram como, vamos imaginar, que como comprimidas dentro deles. Então, é preciso que os instrumentos de uma comunidade terapêutica, no caso aqui no PCJ, como tantas outras e clínicas também, precisam ser efetivos em estimular, dar a consciência a esse residente para que ele possa resgatar, restaurar e reabilitar esses diversos elementos que o fazia ter um sentido maior de vida, que o fazia ficar bem no mundo, em seus relacionamentos. Então, esse seria o reabilitar. Mas esse mesmo indivíduo, que tem a dependência química, que tem a sua adicção, esse indivíduo, ele também é desprovido de vários elementos, em decorrência ao seu contexto educacional, pessoal, de infância, né? De repente teve poucas oportunidades em diversas questões na sua vida, né? É um indivíduo que ele também traz consigo certas defasagens em diversas áreas, defasagens de diversos elementos, coisas que realmente ele não traz registro nenhum, ele não recebeu de nada nem de ninguém, ele não foi construído na história dele. Aí o processo é o mesmo.
dentro de uma comunidade terapêutica ou numa clínica que seja efetiva, que seja técnica, profissionais capacitados, competentes, possa estimulá-lo, possa também ajudá-lo, dar para ele um contorno e ajudar ele, ou juntamente com ele, a construir novas habilidades. Habilidades que ele não tinha. O importante, tá? Porque o objetivo de estar no processo terapêutico de recuperação, tá? É ele identificar, aí entra os 7 passos do PCJ, né? Ele poder identificar o que ele precisa reativar, resgatar, reabilitar nele e o que ele precisa construir de novo. E que ele tem que querer, aí é o propósito, o segundo passo do PCJ. Então o passo do propósito e o passo da identificação, que está dentro dos 7 passos, que é o método do nosso PCJ, ele podendo fazer isso, ele vai poder fazer as duas coisas, habilitar e reabilitar com a ajuda da instituição. A instituição vai ser esse contorno, vai ser esse coautor, vamos dizer, né? Que é o coadjuvante que vai ajudar o residente a fazer uma história de construção e reconstrução. Habilitar e reabilitar é simplesmente construir e reconstruir as duas coisas. Então eu entendo que não existe uns indivíduos para reabilitar, outros para habilitar. Não. Todos nós, como seres humanos, temos tantas coisas, não são poucas, inclusive até quem não é adicto, para habilitar e para reabilitar. Isso ficou claro para você? Se você tem mais alguma pergunta dentro disso. Ficou claro. Entendi, deu para compreender bastante. Agora você, como terapeuta do PCJ, você vai me dizer como que é a sua intervenção em ajudar os seus residentes nos seus atendimentos a habilitar ou a reabilitar. O que você faz aqui no PCJ? Então, o que eu faço aqui no PCJ? Semanalmente, eu tenho os atendimentos individuais. Né? Muitos residentes não gostam de se colocar em grupo, trazer questões pessoais, questões de família, né? Questões do dia a dia. E dentro dos contextos vividos, situações que acontecem na relação interpessoal entre eles, né? Uma confusão ou uma desavença, estas questões evocam nesses residentes muitas emoções que outrora lá fora eles não têm esse registro dessa vivência. Porque quando surgiam emoções, raivas, medo, ou por parte da família, ou por parte da desigualdade social, uma frustração quando vai procurar um emprego, ou várias situações lá fora, o que esses residentes, esses sujeitos faziam? Eles iam usar drogas. Então, eles não sentiam essas emoções, raiva, medo, alegria. Então, eles sempre estavam a efeito da substância, estavam com uma consciência alterada. De alguma forma, eles não viviam isso com o pé no chão e de uma forma real, essas emoções. E essas emoções, dentro das instituições, surgem e muitas vezes precisa fazer intervenção, precisa de um acolhimento, precisa de uma pontuação firme, precisa trazer para a realidade um confronto, para ele se manter no real tamanho. Porque os indivíduos chegam na instituição ou acreditando que é uma pessoa que eles idealizam, ou eles acreditam que é aquela pessoa mínima se vitimando. E na verdade ele não é, nem é aquele cara todo e nem aquele pequenininho. Ele faz parte de um todo, ele é ele mesmo. Então o que eu faço no meu trabalho é fazer com que ele encontre essa essência, ele consiga ser ele mesmo, com autenticidade, trabalhar muito a autonomia, a liberdade, poder de decisão, responsabilidade, compromisso, dessa forma. Então isso você vai estar ajudando, como nós estamos falando aqui no vídeo hoje, de habilitar algumas coisas que eles são desprovidos, que nunca tiveram, nesses momentos, nessas situações,
e outras coisas também, reabilitar, trazer à tona o potencial, a essência, igual você falou, para eles poderem lidar de uma forma saudável, em recuperação, com as adversidades, com as dificuldades que todo ser humano tem no dia a dia. Sim, então isso é habilitar e reabilitar. Isso é reabilitar e reabilitar. E eu foco muito na importância, né, que são os 7 passos, fazer com que esse processo se naturalize, que não fique mecânico. Pesado, né? Porque se eles ficarem mecânico, robô fazendo isso, a recuperação deles se torna um peso. E na verdade, eles precisam querer, não poder, não posso usar droga. Porque quando eles saem, tem uma câmera vigiando eles 24 horas. Isso que você fala é interessante, porque a recuperação não tem que ser um peso em si. Agora, a recuperação tem seus momentos de angústia, que a gente aqui chama de angústia de recuperação, que é o 7º passo, mas faz parte, é fase, é momento, são situações que todo ser humano vive também, né? Mas não ser um peso, porque a partir do momento que é um peso, é porque não tem nem o primeiro nem o 2º passo, que é aceitação e nem propósito. Mas aqueles que têm aceitação e propósito, eles estão mais abertos a resgatar. E para a gente fechar, você percebe neles essa vontade de habilitar e reabilitar quando se encontra nesses momentos aí difíceis? Percebo sim, né? É muito importante a gente estar atento, né, às demandas, porque o que eu percebo que muitos querem transferir a responsabilidade. Quando nós da equipe, né, eu e outros da equipe, devolvemos as responsabilidades, caminhamos juntos, aí eles se sentem um pouco mais acolhidos e estimulados a fazer o próprio movimento, né, a ser protagonista, né, juntamente com a equipe, juntamente com intervenções, né, em habilitar e reabilitar certos elementos necessários para o dia a dia deles. Sim. Que bom! Eu espero que esse vídeo, juntamente com o meu querido psicólogo Pedro Precioso, tenha ajudado vocês. E qualquer comentário, qualquer dúvida, coloque aí que a gente responde, ok? Um grande abraço. Fica com Deus. Legal.